Nenhuma pessoa que recebe milagre, libertação, cura, milagre nas finanças, pode sustentar um milagre e uma unção se ela não tiver um altar. Porque muitas pessoas não conseguem manter a sua libertação, porque ela não tem um altar edificado no seu coração ainda. Porque ela não estabeleceu uma relação profunda com Deus. Porque certas pessoas, elas são curadas no culto, milagres é constatado, e depois ela perde o seu milagre. Porque simplesmente ela não tem um relacionamento com Deus. Amém, amém. Pessoas que não têm um altar na sua vida, ela não tem um pacto, ela não tem aliança com Deus. O diabo, ele sabe roubar muito bem as pessoas que recebem uma bênção no culto, mas ela não ouve a palavra, não guarda a palavra, não tem altar na sua vida. O diabo, ele ciranda para roubar a tua bênção. Lembra-te disso, o capeta, ele gosta de roubar a tua bênção. E se tem um lugar, e se tem pessoas que ele gosta de roubar, é aquelas que vêm dentro da igreja. Porque ele gosta de frustrar essas pessoas. Ele gosta de deixar essas pessoas confusas. Ué, eu fui curado, eu recebi uma unção, recebi uma profecia e nada acontece na minha vida. Simplesmente porque você ainda não entendeu o que é um relacionamento entre você e o teu Deus. Amém, amém? Posso continuar? Então segura essa exortação no teu coração. O que adianta você receber tanta unção, ser tocado, mas não ser transformado? Os demônios podem manifestar hoje aqui, mas eles só vão ficar para fora da tua vida se você levantar um altar na sua vida. O Senhor nos chamou para o altar. Existem vários modelos de altares que nós vamos falar no Antigo Testamento. Eu quero que você entenda o princípio fundamental do altar. Mas há altar e altares que o homem pode edificar na sua vida para com Deus. E você vai entender que é mais do que simplesmente um sentimento do coração. Que é muito mais que somente você entregar o seu coração para Deus. É muito mais que somente você buscar uma vida de santidade com Deus. Altar está muito além disso. Muito mais profundo que isso. Posso começar? Então segura teu cinto, fala para o teu irmão assim, não conversa comigo, hein? Fala para o teu irmão, não conversa comigo. Então fala para ele assim, eu vou te dar. Se não fala assim, se não, eu vou te dar um xalabocai. Isso, um xalabocai. Isso mesmo. Então falar em línguas na cara dele, xalabacaia, cala a boca. Xalabocaia. Inventei agora essa, amém? Fala altar. O altar, ele tem uma representação profunda no Antigo Testamento. Se Deus me permitir, eu quero falar para você essa noite sobre os 4 níveis do altar do relacionamento entre Abraão e Deus. Eu comecei a meditar nas Escrituras, eu fui achando sentidos em hebraico, fui analisando esses 4 altares que Abraão edificou na sua vida. Eu quero que você entenda que um altar, ele está relacionado a profundas decisões que você vai tomar na sua vida com Deus. Que vai falar ao longo de toda a sua trajetória e a sua jornada. Eu quero dizer para você que eu comecei a edificar um altar na minha vida anos atrás. Embora eu não sabia os princípios disso, mas eu estava seguindo um caminho. E eu descobri, meditando nas Escrituras, com toda a graça que Deus me deu hoje, o como foi bom obedecer e seguir a vontade de Deus na minha vida. Eu quero falar para você que altar é lugar de decisão. Fala, lugar de decisão. Altar é lugar de reconciliação. Altar é lugar de encontro. Altar é lugar de entrega. Fala, altar é lugar de honra e reconhecimento. Você tem que entender que existe um altar que você carrega dentro de você. Isso está nas regiões celestiais e isso está também dentro de você, no seu coração. De alguma forma muito profunda. Pessoas que têm um altar edificado na sua vida. Você pode observar que passe todas e qualquer circunstâncias adversas. Essas pessoas conseguem vencer todos os piores momentos de crise da sua vida. Eu quero dizer para você que quando você estabeleceu um altar na sua vida, você está garantindo uma proteção em meio às grandes crises e tribulações. Cristãos que não são ensinados o verdadeiro evangelho, que não vão ao evangelho profundo,
onde ela sai do leite, ela começa a se alimentar do alimento sólido. Pessoas que não vão nesse nível com Deus são pessoas que são desprotegidas. E nesse tempo final que vocês estão vivendo agora da vida de vocês, eu quero dizer para você que você está vivendo os últimos dias da sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Você que está me ouvindo está vivendo os últimos dias da sua vida, da sua existência. Sejam 365 dias, seja 600, 900, mas você está vivendo os últimos dias da sua vida. Eu acredito que se tem uma coisa que você tem que investir agora na sua vida, nesse tempo agora, aproveite esse tempo que você tem aqui dentro. Invista um altar poderoso na sua vida. Invista tempo, entendimento, sacrifício na sua vida, para levantar um relacionamento profundo com Deus, porque virá dias sobre a terra, e está chegando o tempo, que se você acha que as coisas estão difíceis, se prepara, meu filho, porque o tempo da apostasia já está na terra, e nesses últimos dias, só vão suportar a oposição do inferno, e os portais do inferno, só vão cair diante de quem tem altar, e não é uma brincadeira, porque evangelho não é uma religião, não é, aqui não é um playground que a gente brinca de cantar e ir para casa do mesmo jeito. Não é lugar que nós iludimos as pessoas, formatamos elas em religião de homem, uso, costume de homens, doutrina de homens. Aqui temos uma única doutrina, a santa revelação da palavra de Deus. Relacionamento com Deus. Aproveite muito bem, porque muitos desprezam a oportunidade de estar numa dimensão, num lugar onde as pessoas priorizam verdade, justiça, relacionamento. Estou te falando realidade viva de quem Deus é. Vocês têm visto isso pelos sinais, pela comunhão, pela justiça e a verdade que nós estamos carregando esse altar, da glória de Jesus Cristo. Então aproveite, porque tem muitos que estão edificando suas vidas em cima de sistema religioso e estão amargurados, caídos, aprisionados e não conseguem vencer o diabo. Porque estão ensinando um quê? Um evangelho genérico. Bons costumes é bom. Tem pessoas do mundo que têm costumes e vestem melhor do que muito crente, que muita mulher evangélica. Conheci pessoas que não têm a fé evangélica, que não aceitou o evangelho, que são pessoas do mundo secular. Mas são pessoas de caráter, são pessoas que são comportadas, pessoas que têm bons costumes. Bom costume certo na sua casa, tá? Agora, ser cristão é uma relação, é um relacionamento vivo entre você e o teu Deus. A promessa da igreja é: eu andarei no meio deles, eu habitarei neles, e todos me conhecerão, diz o Senhor. O problema é que aqueles que estão se relacionando com religião e não com o poder de Deus, com a palavra revelada de Deus, estão caindo feio. Outros que sabem o caminho, sabem o Deus vivo, mas estão abandonando uma vida de piedade, justiça e entrega. Posso começar? Então já fica com essa exortação no teu coração. No Antigo Testamento existia alguns tipos de altares. Altar de terra, altar de pedra, de madeira, de bronze e de ouro. Eles edificavam de alguma forma um altar a Deus. Levantavam um monumento ali e sacrificavam ali. Invocavam o nome de Elohim, Yahweh. O Deus dos hebreus. O Deus que se revelou a Abraão, a Noé, o Deus de Noé, o Deus de Enoque. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, fala sobre o sacrifício. Deus fala: você levantará um altar de areia, de terra, para que aonde vocês estiverem, vocês sacrificam. Significando que o sacrifício de terra, nós temos oportunidade de adorar a Deus aonde nós estivermos. Qualquer um dos israelitas, todos eles podiam ir lá edificar um altar e sacrificar em nome de Deus. Edificarão para mim um altar de terra. Altar de pedras, Êxodo 20, versículo 25. Para consagrar um local para sempre ao Senhor. Aí Deus ele chama e edificarão o altar de pedras.
Altar de pedra simboliza que você está levantando um memorial diante de Deus. Fala memorial. Fala memorial. Isso. Então chegou o tempo que eles começaram a edificar altares de pedras. Quando o povo lhe saiu do deserto e ia conquistar a terra prometida, eles entraram em Jericó. Josué, quando ele atravessou o Jordão, ele levantou um altar de pedra, pegou 12 pedras, para lembrar do que Deus fez de memorial. Ele consagrou aquele lugar ao Senhor, um memorial ao Senhor. Então tem altar na nossa vida, que levantamos algo, edifícios para Deus, consagramos coisas na nossa vida para Deus, que ficará por memorial por gerações. Construímos igrejas, escolas, construímos um altar e memorial ao Senhor, para que o nome dele seja honrado naquele lugar da glória. Existem muitos tipos de altar, e você tem que entender que altar é muito mais do que somente uma vida espiritual. A vida espiritual, ela tem que girar em torno do altar. Você vai entender isso aqui essa noite. Altar de madeira, o Senhor fala assim, para ser carregado por onde você estiver, edificará um altar quadrado. Ele fala sobre o altar de madeira. O altar de madeira era para ser carregado por onde ele ia. Simboliza que temos um altar chamado a cruz do Calvário, a nossa cruz, que vamos carregar isso aonde nós estivermos, e nós somos o sacrifício vivos, santos e agradáveis nessa cruz que carregamos, aleluia, da glória. Já vamos entrar com detalhes ali, só estou te falando alguma coisa bem rápido. Altar de bronze. O altar de bronze, quando o Senhor mandou Moisés edificar sobre a pia de bronze, o altar de bronze, tinha a pia de bronze e o altar de bronze, a pia onde eles se lavavam, eles faziam os rituais no altar de bronze, aonde eles colocavam fogo, fala fogo. Então o altar de bronze era para suportar fogo, fala fogo, fala fire, fogo. Tem alguém que é fogo aqui essa noite? Tem altar para receber aí? Para fogo. Então você vai ver outro tipo de material, outro princípio, outro propósito desse tipo de altar. E o altar de ouro, fala altar de ouro. Sabe, existe outro nível de relacionamento com Deus. E o altar de ouro ele ficava no lugar santo, santíssimo. Era onde eles levavam o incensário. E naquele altar de ouro, eles faziam o quê? Adoravam o Senhor. Então você começa a entender que existe edificações na nossa vida espiritual, que vai estabelecer certos tipos de altar que nós carregamos. Eu conheci homens, irmãos, escute bem o que eu vou te falar, que eles não tinham fé como vocês, não eram pessoas que tinham um espírito de adoração como vocês, que não eram pessoas que tinham os dons do Espírito, que não recebeu o batismo de fogo como vocês, não tinham um altar de bronze para receber o batismo de fogo. Depois eu falo o que é o altar de bronze. Mas eram homens que tinham altar de pedra. Eu conheci grandes empresários que investem em construções de templo, que investem em construções para ajudar escolas, ajudar pessoas carentes, e não eram pessoas que buscam dentro da igreja, mas eles tinham um altar com Deus, e Deus prosperava, enriquecia a vida deles, da glória. Quer o sentido de você romper em prosperidade na sua vida? Levante um altar para Deus. Levante um altar para Deus na sua vida financeira, que você vai ver só. Você não sabe quando tem costume de pegar finança, nem pedir oferta, nada para você aqui. Eu quero te ensinar você a prosperar na sua vida. Eu tenho um altar com Deus na minha vida financeira. Eu quero que você entenda que existe tipo de altar e você vai ter que alcançar essas dimensões diferenciadas, essas múltiplas graças que Deus concede a um homem. E não é algo meramente, somente um ensinamento para você, não. Eu estou te falando que é uma realidade disso. Eu lembro uma experiência que Deus, quando Ele mudou minha dimensão, Ele se revelou a mim, o próprio Senhor se revelou a mim. Ele me levou aos céus. Eu fiquei diante do incensário de ouro. Eu vi os utensílios de ouro. A Bíblia diz que Jesus entrou no santíssimo lugar e se assentou no seu trono. Ali está o incensário eterno. E o Senhor falou para Moisés: olha, faça, Moisés, conforme o modelo que você viste diante de mim. Moisés viu um modelo no céu que ele tinha que fazer na terra.
Existe um modelo de altar no céu que Deus ele quer revelar a tua vida. E isso não é uma brincadeira, isso não é algo simples de se falar. Eu estou te falando que é uma construção de poder, de intimidade, relacionamento com o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Oria saramahamboshiandia, retakahassavakoboshia varevarai. A lei do sacrifício, ela é baseada que algo tem que morrer para que algo tenha que nascer. Eu quero dizer para você que o sentido do altar era sacrifício, morte, para que houvesse o quê? Ressurreição. Para que houvesse a manifestada bênção de Deus, o homem tinha que sacrificar algo de si, algo que tinha. Então o altar é o lugar de sacrifício. E quando nós estamos sacrificando, nós estamos colocando o quê? Algo está morrendo em nós, para que Deus possa gerar algo novo na tua vida. Quantas vezes na minha vida eu sacrifiquei, não é só finanças não, irmão, dinheiro não. Meu tempo, minha jornada, meus sonhos, o que eu pensava como jovem, o que eu queria. Eu fui sacrificando no altar tudo isso. Deus foi me chamando, entrega mais da tua vida. Entrega seus sonhos, entrega sua profissão, entrega teu tempo, entrega teu coração, entrega teu casamento para mim. Coloca tudo na minha vida, porque eu vou ser o centro de tudo na tua vida. E meu altar começou a ser edificado. Aleluia. Aleluia. Eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje. Você vai aprender algo na tua vida que eu espero que você nunca mais esqueça disso na sua vida. Porque quando Deus está te dando entendimento, fala, quando Deus está me dando entendimento. Fala, eu estou tendo acesso. Fala, eu posso ter acesso. Quanto mais revelação você absorver aqui nessa noite. O que é revelação? Teu entendimento começa a se abrir. Algo começa a nascer aqui dentro do teu coração. Revelação só é algo que parte sempre do entendimento para o íntimo do desejo do coração do homem. Sabe quando Deus está te revelando algo? É quando queima aqui dentro de você entregar algo a Deus. Quando queima aqui para você fazer algo. Quando algo abriu em você, que desceu para o teu coração. Ai, eu tive uma ideia. Um desejo se abriu. Uma revelação está dentro, está nascendo em você, da glória a Jesus Cristo. Da glória! Quando Deus ele começava a me dar um entendimento sobre modo, vida no Espírito, libertação, aquilo enchia primeiro meu entendimento, daqui a pouco descia para o meu coração, que eu tinha que escrever um módulo. Ele começava a me encher de graça, poder, para escrever aqueles módulos da glória. Fala glória. O que demonstra que o que está no coração do homem, não são só as palavras para Deus. O que vai provar que a sua adoração é verdadeira, seja o que você canta, seja o que você prega, seja o que você diz que você é cristão, é a sua entrega. Só comprovamos que um cristão é genuíno se ele se entrega, se ele sacrificou a sua vida por Deus. Todas as áreas onde você não tem entrega, Jesus Cristo não é o seu Senhor. Lembre-se disso. Tudo que você consagra no altar, você leva primeiro a Deus, você tem um temor a Deus, e você aprende a santificar as áreas da sua vida, teu casamento, tuas finanças, teu emprego, tua empresa, teu ministério, onde Deus pode governar, e a vontade dEle pode direcionar, e você aprender a ouvir, e submeter-se a Ele. Isso se chama consagração, ou seja, aonde tem consagração, tem proteção. Tu dizima, tua oferta vai ter proteção nas tuas finanças. Tá, quando você chegar um momento de crise, que está o vento contrário, batendo na tua família, nas tuas finanças, vai para o altar e clame a Deus. Lembre, Deus, eu tenho justiça no teu altar, eu sacrifiquei minha vida, eu tenho feito, lembra-te de mim. É bíblico, meu filhinho, bíblico. Todas as vezes que o inimigo tenta se levantar contra as áreas da minha vida, finanças, qualquer área, eu vou no altar, porque eu tenho acesso e falo, Senhor, lembra-te que eu tenho altar, e tenho no seu altar, e na minha vida eu tenho um sacrifício. É o momento quando você tem sacrifício, você tem depósito diante de Deus.
Tu tem depósito diante de Deus. Escute o que eu estou te falando. Todas as pessoas que têm altar, relacionamento, tem voto, tem pacto, tem aliança com Deus, sacrificou, obedece, se consagra a Deus, consagra sua vida a Deus, em todas as áreas, ela terá depósito. E no momento da crise, vai no altar e chame os teus depósitos. Os profetas falavam: lembra-te Deus, lembra-te Deus. Aleluia! Quando você está passando guerra e crise na tua vida, o diabo faz você se esquecer do que você plantou lá atrás, sacrificou lá atrás, para você não usar o poder e a autoridade que está na sua vida. Da glória. Fala: estou entendendo. Nenhuma pessoa será maior do que aquilo que ela mesma está disposta a se entregar e a entregar a Deus. Tua fé não vai passar do tamanho do teu sacrifício. Quer ver Deus movendo grandes coisas na tua vida? Você pede: a Deus, perdoa minha dívida de R$1.000. Aí vem lá aquele teu vizinho que está te devendo, pegou o dinheiro emprestado, e você cobra ele, fala: eu não tenho como te pagar, meu amigo. Você vai me pagar, tu tem que me pagar. E você não perdoa a dívida de R$100 e quer que Deus perdoe a tua dívida de R$1.000, hipócrita. Que fé é essa que você tem? Se a Bíblia diz que é perdoando que nós somos perdoados, se eu não perdoo a dívida do meu irmão, como Deus vai perdoar a minha dívida? Quantas vezes eu fui abençoado na vida porque eu perdoei as pessoas, perdoei a dívida das pessoas. Pessoas me davam a volta: deixa para lá, eu perdoo, e Deus me dava de volta. Quando a pessoa estiver te dando volta, perdoa, porque Deus vai te dar de volta. Da glória. Quem está entendendo a glória a Deus? Seu altar é medido pela tua própria renúncia pessoal, do quanto você quer que a sua vida venha a ser uma vida gloriosa para Ele nessa terra. Você está entendendo isso? Que o altar de um homem é do tamanho de quanto ele se entrega ao teu Deus e quer que Deus manifeste os seus planos, propósito, vida, poder na sua vida. Da glória! Aleluia! Fala: altar. Altar é tudo que você vai construir no teu coração, com base da obediência, sacrifício, tempo, adoração, decisões, votos. Vai começar a edificar algo no teu coração, que a sua aliança comece a ser formada com Deus. Porque agora Deus tem um lugar aonde Ele pode falar com o homem. Quando Deus ele se manifestava os profetas, e os profetas vinham e sacrificavam, Ele pedia ao coração dos profetas, porque Deus tinha acesso ao coração deles. Posso continuar? Amém. Eu tenho uma mensagem muito forte para vocês. Mas será que eu vou ter corações para ouvir aqui essa noite? Amém. Em 1 Reis capítulo 18, fala a restauração do altar. Elias teve que restaurar o altar de Israel. Você já conhece a história, vamos pensar ali agora. Ele confrontou os profetas de Baal. Ele chamou os profetas para um concerto. O povo para o concerto, mas o povo estava dividido. A Bíblia diz, depois você pode meditar, e você conhece a palavra, que eu quero abrir outros versículos com você, mas eu vou deixar só uma deixa aqui para você essa noite, essa parte. Elias, quando ele chamou o povo para uma decisão, o altar de Israel, a Bíblia diz que estava em arruinado, desfeito, bagunçado. Elias, ele restaurou o altar. A Bíblia diz que ele restaurou, ele começou a recolocar as pedras, 12 pedras. Ele cavou um rego ao redor e derramou talas e mais talas de águas, representando purificação. Se o altar não for puro, não é um altar que Deus se revela. Teve que lavar o altar, simbolizando que Deus estava lavando Israel da sua idolatria, da divisão que eles estavam. Elias chamou o povo de Israel e falou: até quando vocês vão custear entre dois pensamentos?
Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal, ou vocês servem ao mundo, ou vocês servem o verdadeiro cristianismo. E o povo calou, ninguém respondeu nada. Sabe por quê? Fala por quê? Porque o altar de Israel estava arruinado. Sabe o que significa isso? Quando não tem altar verdadeiro levantado, as realizações e manifestações de Deus são estancadas. Mas quando tem altar, quando uma igreja tem altar, quando um líder tem altar, quando um crente tem altar, ali Deus está se manifestando. Teus parentes, as pessoas à tua volta vão parar de custear dois pensamentos quando você pregar, vão ver o Deus que você serve. É quando o teu altar estiver recebendo fogo, fogo, fogo. Elias, quando ele colocou o sacrifício sobre o altar, a Bíblia diz que ele chamou o fogo do céu. Ele orou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o Abraão que edificou altares para a sua geração, perpetuou o seu chamado para a sua geração. Já vou entrar nessa palavra daqui a pouco. E o Deus de Elias respondeu quando o fogo caiu do céu. Sabe o que o povo de Israel fez? Dobrou os joelhos e começaram a louvar. Só o Senhor é Deus, só Javé é o Senhor, só Ele é Deus. Sabe como o mundo vai ver o Deus que você servimos? Quando o altar da igreja brasileira for restaurada, Deus restaurará a comunhão dele. O fogo do Espírito vai queimar e as obras, realizações dele se manifestará. Os ímpios vão ver o Deus que nós servimos da glória. É o que nós estamos precisando. É o que precisamos. Esse povo precisa ver para crer. Sabe porque no Nordeste não tinha crente na nossa cruzada? Evangélico na nossa cruzada? Era constituído de uma maioria tudo católicos, de pessoas mundanas. Pessoas que nunca conheceram o Evangelho, nunca viram. Estava ali. Milhares de pessoas ali, sabe por quê? Porque tinha fogo no nosso altar. E nós mostramos, venha receber o teu milagre, venha ver se Deus é Deus. E eu pregava, esses sinais acompanharão os que crerem. Eu, meu nome, expulsarão demônios, farão novas línguas, imporão sobre a mão sobre os enfermos e os curarão. Sabe por que tantos milagres os ímpios viram, glorificaram, aceitaram o nosso Deus? Porque tem fogo no altar da glória. Teu patrão está te perseguindo, deixa o fogo cair na tua vida que você vai ver só. Você vai ver o Deus que você serve. É só deixar o fogo cair. Quando eles verem o fogo, eles vão tremer. E ali vai o verdadeiro servo, uma serva de Deus. Porque a maioria dos cristãos hoje não consegue reter o fogo nas suas vidas. Porque a maioria não quer amadurecer na sua fé. Não quer compromisso com Deus. Sabe o que significa isso? As pessoas, muitos vêm e depende do altar que eu edifiquei na minha vida, que esse ministério tem. Mas vai chegar um tempo na tua vida que você vai ter que amadurecer. E Deus, Ele vai te cobrar isso a qualquer momento. E quando Deus começa a cobrar a maturidade, Ele está te chamando. Ou é tempo de você edificar a sua vida. É tempo de você levantar um altar para mim. É tempo de você ter relacionamento comigo. Porque eu vou me revelar na tua crise. Você não vai precisar ficar correndo atrás de intercessor, atrás da oração do apóstolo. Você vai buscar Deus no teu quarto. Ele vai te ouvir. Porque você tem edificado um altar. Quando você tem altar na sua vida, você pode abater os inimigos que se levantam contra as suas finanças, contra a tua saúde, contra o teu casamento. Tempo de crise é o tempo de correr para o altar. Tempo de entrar em lugares de relacionamento aonde você sabe o que você tem construído com Deus. Isso se chama aliança, comunhão, intimidade com Deus. Tu pode ser o melhor crente, ser o melhor altar, mas tu vai passar as mesmas guerras, vai passar guerra.
Todos temos guerra. A vida, meus filhos, é constituída de guerra. Quem não quer guerrear nessa vida está morrendo, está se suicidando, está depressivo, está angustioso, está vivendo em angústia, morte, enfermidade. Mas quem tem altar está vencendo a depressão, está vencendo a angústia, está vencendo a enfermidade, está vencendo a crise. Quem está me entendendo a glória a Deus aí? Sabe o que Deus quer que você hoje? Fortaleça as bases do teu relacionamento com Deus hoje. Se você parou de sacrificar, volte a sacrificar. Se você parou de acreditar nas promessas, para herdar a promessa tem que ter altar. E eu vou te ensinar já na Bíblia já. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus. O cristão nunca terá sua própria unção se não tiver relacionamento, um altar com Deus. Se você não tem unção, o diabo sempre vai bagunçar o teu coração. A unção é a nossa proteção. Tem muitos cristãos que não têm unção, porque eles não têm uma vida com Deus. E altar significa relacionamento, é onde Deus e o homem se conectam por pactos, verdade, justiça, obediência, sacrifício. Quem está entendendo agora, Deus? A glória. Escute isso aqui. Quando você tem um modelo de altar que você pode seguir, aproveite muito bem essa oportunidade. Aprenda com seus pais espirituais. Aprenda com seus líderes a edificar o altar na sua vida. Aprenda o caminho para a presença. Aprenda como herdar a glória, a bênção. Pega um modelo. Nós temos ensinado aqui como andar com Deus. Temos ensinado como levantar, edificar a sua vida. Você tem tantos materiais. Mas hoje Deus está te chamando para uma decisão na sua vida da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus. Sabe, muitas pessoas não têm modelo para se seguir. E elas estão se afundando. Quando chega um momento de crise, de problema, diversidade, tribulação, apostasia, elas não sabem lidar com os poderes do inferno, meus irmãos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que é uma necessidade para a sua própria proteção que eu estou te falando aqui? Pela sua família. Quem quer que eu continue da glória a Jesus? Sabe que quando nós estamos em momento de crise, é momento de você se agarrar ao altar e não a falsos consolos, nem falsas provisões na sua vida. Tem muitos que quando em momentos de crise, eles correm atrás do homem. Estão buscando falsos consolos. Não esperem em Deus para dar uma solução, uma direção para a sua vida. Estão se enrolando ainda mais. Cuidado com falsas consolações na sua vida, porque pode trazer problemas ainda piores para você. Está passando um momento de crise? As pessoas querem correr para pedir empréstimo e não sabem esperar em Deus para dar a solução para a sua vida. Sabe bem de uma coisa, você vai ter que parar, porque isso vai te amarrar ainda mais. E todo falso consolo que você buscar, você vai se amarrar ainda mais, vai se prejudicar ainda mais. Acho que a Bíblia diz: "Horta, maldito o homem que faz do homem o seu próprio braço, a sua força." Que fica se apoiando no homem. Se apoie no teu altar da glória. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá é Deus. Por isso que você tem que estar convicto do teu relacionamento com Deus. Quando te mandar você embora, não tem problema, me dá mais um acerto, Deus vai me providenciar. É isso. Está batendo na porta, o homem quer fechar, Deus abre para você. Não tem problema. Tem altar, tem justiça. E quando você tem justiça, tu pode pedir que o céu vai abrir, anjos vai descer para suprir você. Quem quer dar glória? Quem quer dar glória? Quem quer dar glória? Escute, nos momentos de crise e de grandes conflitos que nós enfrentamos na nossa vida, ou você usa isso a seu favor, ou você vai usar isso para a sua destruição. Segue o meu exemplo que eu vou falar para você. Todo momento de crise, de grandes conflitos na minha vida, foi quando eu decidi levantar um altar para o meu Senhor. Israel, quando estava um momento de crise, de guerra, inimigos poderosos,
se levantava, quando a praga vinha devastar a terra, eles levantavam um altar ao Senhor, e invocavam o nome de Deus. Faça das suas crises, suas grandes tribulações, um motivo para você levantar um nível de relacionamento mais poderoso na presença de Deus. Não deixa que isso te afaste de Deus. As pessoas, os cristãos, nós temos um problema de ficar dando demasiado louvor às tribulações, aumentamos demais os problemas, para ficar preso em melancolias, para ficar preso em certos remorsos, a uma autocomiseração, e não tomar uma posição diante do que a palavra te diz. Levanta-te, sacuda a poeira do teu pé, o Rei da Glória está entrando. Você tem que entender que não temos desculpa, a fé, ela está aí, e nós vamos vencer pela fé. Da glória. Sabe, se não fosse as crises, os piores momentos da minha vida, talvez eu não estaria hoje tão forte falando com vocês aqui hoje. Adonias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, ele escolheu, ele temeu a fúria de Salomão. Sabe o que ele fez? Correu para dentro do templo, meu filho, se agarrou no altar, porque ele estava lutando contra a morte. Quando nós estamos em tempo de crise, de guerra, tribulação, é o momento de ir para o altar. Se você tem glória a Deus. Se você não tem, é momento de levantar teu altar. É o momento de levantar o seu altar. Covid, quando passou, muitos abandonaram a fé. Muitos não vinham mais para a igreja. Muitas pessoas tinham medo. Muitas pessoas se desesperaram. Muitas pessoas colocaram o pé pela mão, a mão pelo pé, pegando empréstimo, correndo atrás de vento, se decepcionando, se entubulhando de dívidas. Não creram que Deus podia sustentá-los. Eu quero dizer para você, irmão, quando vir o sistema do anticristo, crise econômica, não temam o mal. A Bíblia diz: não tema o mal, porque o Senhor é a tua luz, e Ele te sustentará, Ele te guiará. Da glória! Aleluia! Se não fossem as dificuldades financeiras que eu passei na minha vida, eu não teria ouvido Deus falar comigo: sacrifique o teu tudo, sacrifique o que você tem. E se não fosse aquela minha oferta viovinha, aquela obediência, aquela voz que vem dentro de mim: pega teus 100 reais, Robson, pega teu pouquinho, vai lá e oferta para um pobre, oferta para essa pessoa na rua, eu não teria edificado o altar que eu tenho hoje na minha vida. Fosse um momento de crise, aonde eu fui no altar, eu arrisquei. Todo momento grave que eu passei nesse ministério, que eu falava assim: o que eu vou fazer mês que vem? Como é que eu vou ajudar essas famílias? O que eu vou fazer aqui, Senhor? Eu ficava em dores e silêncio. Sabe o que Deus falou para mim? Pega a tua reserva, vai lá na comunidade, oferta aos pobres, porque eu vou te providenciar nesse mês. Eu ia, fazia, depois do milagre na minha conta, acontecia. Fala: altar! Quando vocês podiam abençoar os pobres, não abençoam. Tem meu altar, leva para a favela, vou fazer cruzada, é o meu altar. É o meu altar. Vocês estão me entendendo o que é um altar? O que você levantou na sua vida para você pedir para Deus te responder? O que você tem se entregado? Não temos para onde fugir dessa verdade. Deus, Ele está te convidando para ser uma pessoa de autoridade, poder e domínio. Não só um pedinte, um chorão. Ele quer relacionamento com você. Ele quer te ensinar a vencer as batalhas, as guerras nas tuas finanças, na tua família, no teu futuro, na tua saúde, no teu corpo, na tua alma. E a única maneira de nós vencermos é ter no altar. Então Deus vai te levar a lugares, Deus vai te colocar em situações da sua vida, que ali vai ser uma decisão no teu coração que você vai fazer.
Se você vai levantar o altar ou não vai. Posso continuar? Se não fosse crises na minha família, Deus não teria me ensinado a buscar o consolo dEle. Se não fosse crises, decepções, traições no meu ministério, eu não teria aprendido o que eu aprendi hoje com Deus, a sabedoria que eu tenho hoje com Deus. Eu não conheceria, eu não saberia ver o coração dos homens. Mas foram esses piores momentos que eu fui para o altar, onde Deus me deu uma nova dimensão de graça na minha vida. Eu quero dizer para você que os piores momentos da tua vida, se você decidir obedecer, se você decidir levantar um altar, são decisões que você vai tomar na tua vida. Senhor, esse casamento é uma desgraça, mas se tu restaurar, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu casamento vai ser santo. Eu vou consagrar minha televisão, vou consagrar o que está dentro da minha geladeira, eu vou consagrar o que eu como, o que eu bebo, eu vou consagrar minha casa ao Senhor. Se tu restaurar minha casa, mas a tua casa vai ter que ter um altar, vai ter que ter santidade. Quer que Deus visite a tua casa? Quer que Deus visite o teu quarto? Quer que Deus visite a tua cozinha, a tua sala, aonde você estiver? Santifique o que está lá. Santifique o que você vê, santifique o que você come, o que você bebe, santifique o que você faz dentro do teu quarto com a tua mulher, santifique a tua vida. Aí você vai ter proteção. Consagração para ter proteção. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus. Se não fosse essa perseguição dos demônios, as angústias infernais de batalhas espirituais que eu passei e passo, eu não teria levantado um altar de guerra espiritual. Eu não teria a força de guerra que eu tenho hoje. Você vai ter que entender, você está perseguindo pelos demônios. O diabo quer destruir você. É agora, agora é a hora. É tempo de subir montes, tempo de jejuar, tempo de sacrificar, tempo de guerrear, tempo de aprender sobre batalha espiritual, tempo de aprender a se defender, tempo de aprender a lutar pela tua alma, pelo teu corpo. Isso é altar. Quem está entendendo a glória, Jesus? Surimahassava, ora em línguas. Randavava suambevatia, rakabava soberevaia, lesamaha babobo suribobo sinderebabai. Ora em línguas. Rotorro sambababababa subimecaia. Aleluia. Vou te falar de 4 coisas bem rápido para me entrar no que eu quero te ensinar aqui essa noite. Se você quiser me ouvir, se você quer ser abençoado, você quer ser abençoado. Número 1, sem altar, ninguém pode sustentar a presença de Deus, a comunhão com Deus. Se você não pode sustentar a presença de Deus, você não pode sustentar um milagre, você não pode sustentar uma cura, você não pode sustentar a si mesmo no momento das crises e perseguição contra o teu corpo, a tua alma. Você não vai ter força para lutar contra o pecado. Não vai ter, não tem como. Se nós não temos altar, não temos a presença, também não teremos poder para vencer o mundo e o diabo. Se o nosso altar está arruinado, significa que perdemos a nossa relação com Deus. Se você está desviado da presença de Deus, se você abandonou a justiça, se você voltou-se para o pecado dando ouvido à tua alma, é tempo de Deus restaurar o teu altar hoje. Quando nós não temos um altar edificado, não temos poder e nem temos autoridade. Você vai falar, diabo, sai da minha finança, sai da minha casa. O diabo vai lá e fala assim, como? Como é que eu vou sair da tua finança, da tua casa? Como? Você me deu legalidade. Você não consagrou a sua vida ao Senhor. Você só tem autoridade aonde você gerou. E para gerar, tem que gerar com sacrifício, onde tem sacrifício. E Deus está convidando vocês a um novo nível de poder. Eu estou falando para vocês que estão aqui dentro. Se prepara. Esse ano de 2023 que vai entrar é o maior tempo de colheita, de conquista e crescimento para muitas pessoas que estão aqui dentro. Mas só aqueles que estão edificando um altar, tendo uma vida espiritual santa, Deus irá te honrar. Eu estou falando, Deus falou para mim, eu vi algo tão grande que eu falei, Senhor, como? Meu Deus! O Senhor falou, fidelidade, filho. Fidelidade. 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 Quando o homem tem um altar, Deus sempre vai cobrar. Vai lá para o altar sacrificar. Fidelidade. Fidelidade. Eu tenho mais coisa para te dar. Sacrifica. Fidelidade. Ore mais. Fidelidade. Eu tenho mais unção. Eu tenho mais. Eu tenho um derramado Espírito. Eu tenho um avivamento que está vindo.
Aleluia. Rahasaia bodovolé crisoma bababa subiriquia. Número 2, já falei com vocês, ninguém pode ficar dependendo do altar de outro. Todos nós vamos ter que um dia decidir edificar uma vida que vai louvar o Senhor em todos os seus aspectos. Como eu falei para você, o altar onde Deus e o homem se conectam. Escute isso aqui agora. O altar onde sempre vamos ver as realizações e manifestações de Deus em nossa vida. Quando Jacó chegou em Betel, ele edificou um altar aonde o pai dele, Abraão, tinha edificado um altar. E quando ele edificou um altar, sabe o que aconteceu? Ele viu aquela escada, o céu se abrindo, os anjos descendo aquela escada. E o Senhor falou para ele, toda essa terra aqui será da sua descendência. E quando ele voltou daquela dimensão, daquele sonho profundo, aquela dimensão que ele viu, ele falou com muito temor, Deus está neste lugar, aqui é casa de Deus. Betel tem 2 significados, lugar de luz e casa de Deus. Jacó deu um novo significado àquela terra, porque ele se encontrou com Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O que ele só ouvia de história, ele só ouvia de outro, ele dependia do altar do pai, do avô dele, mas chegou o dia que Jacó começou a edificar o seu altar, e Deus se revelou a Jacó. Sabe qual foi o primeiro altar de Jacó? Consagrou, pegou a pedra, ungiu, pobre. Se o Senhor me prosperar na casa do meu tio, eu vou te dizimar 10%. Estou pedindo seu dízimo aqui não. Isso é caráter. Isso aí quando você aprender a honrar a Bíblia, aprender o que está escrito, você vai fazer por si próprio. Por isso que eu não forço ninguém a dar nada aqui. Caráter, eu aprendi assim. Ninguém me forçou. Por isso que eu não forço ninguém, eu só ensino. Quem quer aprender, aprende. Jacó levantou o primeiro altar dele. E Deus prosperou na casa do sogro dele. Vai ver os altares de Jacó. E o que Deus fazia? Quando você levanta o altar, é lugar de voto. Deus vai selar a sua vida, vai marcar você. Você vai ver que as realizações de Deus começam a se manifestar a partir do momento que você começa a levantar um altar de Deus, aonde você vai sacrificar teu tempo, a tua vida, as tuas finanças, teu coração, teu casamento, teu emprego, teu destino, teu futuro. Deus vai selar a sua vida. Quem está entendendo agora, Jesus? Se nós não temos altar, sabe o que acontece no momento de crise e tribulação? Sempre vamos duvidar de quem Deus é. Sempre. As pessoas estão indo bem na igreja, recebe a bênção do altar de outro, recebe a unção, sai feliz, recebe uma oração, sai feliz, o capeta se levanta, daqui a pouco sumiu da igreja. Ah, se Deus é Deus, porque isso aconteceu comigo. Você vai morrer assim se você ficar assim. Eu não estou escarnecendo de você não, eu estou sendo sincero com você. Para de meninice. Seja homem, seja mulher, assuma compromisso. Isso é verdade que eu estou falando para vocês. Estou numa temporada boa, estou jejuando, estou expulsando demônio, está tudo bem agora. Daqui a pouco está no vento, está no deserto. Continue glorificando. Ele está aperfeiçoando a tua comunhão, meu querido. Ele está gerando mais poder, está te protegendo. Ele está te protegendo para mostrar que você sem Ele não é nada. Você sem um altar edificado de comunhão, não somos nada. Quando o homem de Deus deixa de sacrificar no altar, ele perde a sua autoridade, ele perde o seu direito. Tem que ser demitido. Pede demissão logo. Por isso tem muita gente fazendo borrada, besterol no altar. Porque muitos estão caindo no adultério, estão caindo na fornicação, estou permitindo o pecado das igrejas, sabe por quê? Não tem mais santidade no altar, não sacrifica mais para ter santidade. Santidade você vai ter que decidir todos os dias, meu querido. Não é roupinha que estou vestindo aqui não, meu querido, é caráter. Você vai ter que decidir isso na tua vida. É uma decisão, diante de todas as tentações, tudo que eu posso passar, eu decido no meu íntimo, olha o que tu fizeste por mim, quem sou eu, para negar a sua santidade. Santidade está do lado da sua verdadeira identidade, daquele que é santo, 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 da glória a Jesus Cristo, da glória a Jesus. Mateus 23, 17, Jesus diz assim, seus tolos, cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta, isso está sobre ele, sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, Jesus disse, qual é mais importante, a oferta
O altar que santifica a oferta. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por aquele que está no altar e por tudo que está sobre o altar. Jesus está mostrando que a importância do altar é mais importante do que uma oferta mecânica. É mais importante que um ato religioso seu. É mais importante que simplesmente você vir no culto. Vir no culto é bom, mas se você não vir para se encontrar, se edificar, se transformar, obedecer, não faz nada, não vai fazer diferença nenhuma. Jesus está ensinando a importância de ter um altar santificado. O como é importante um altar. Porque é o altar que sustenta a nossa vida espiritual. Que sustenta o nosso sacrifício. Todas as ofertas, tudo que você faz há anos, está lá no altar. Conversa com Deus. Não te respondeu ainda? Faz igual eu fiz. Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, espera. Continue acumulando. A lei da acumulação é sacrifício, 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 pelo que Ele é, por comunhão, por unção, por relacionamento. Deixa que a recompensa, o momento e a hora certa, Ele é fiel. Você acha que a oferta é sua oferta? Você está dançando para Deus, você está adorando a Deus, você está dando a energia do teu corpo, você está dando a sua vida, você está dando o seu tempo, Deus está vendo. Você está fazendo com santidade, Ele está vendo. Está adorando, Ele está vendo. Adoração é uma das nossas maiores ofertas que nós temos. Ofertar é dízimo, oferta é adoração. Cantar, louvar é adoração. Orar é adoração. Adoração é reconhecimento de um coração para o outro coração. Fala, adoração é reconhecimento. Fala, é honra. Por isso que nós temos que adorar no altar, temos que adorar com reconhecimento, honrando Ele pelo que Ele é. Como é que eu honro em adoração? Quando eu subo na santidade, como eu subo no temor, quando eu subo em jejum, em consagração para cantar, para pregar, isso é honra. E quando eu louvo na beleza do que Ele é, eu reconheço quem Ele é. Dá glória a Deus. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Sorababababa surruxia. Dembasuri como na vadeia. Eu tenho mais uma mensagem para vocês. É a segunda parte dessa mensagem. Será que você vai conseguir me ouvir? Será? Isso vai te abençoar. Você quer ser abençoado? Então ore em línguas agora enquanto eu bebo minha água. Aí você está passando tribulação? Está passando angústia? Está suportando? Está continuando orando? Está continuando jejuando? Está continuando buscando? Na tua pouca força, você está tirando força da sua fraqueza. Sabe o que significa isso? Você está empurrando a pedrinha do seu altar está ficando mais forte. Teu relacionamento, suas decisões para estar com Deus está se tornando cada vez mais consciente, mais forte. Está se alicerçando no teu sentimento, nas tuas emoções, dos teus pensamentos, do íntimo da tua alma. Deus está te transformando. Deus está te transformando. Enquanto nós estamos sacrificando, edificando a nossa vida, não permitindo o diabo destruir nossa comunhão com Deus, Deus está nos tornando mais fortes. Ou seja, o nosso altar está sendo preparado para um grande mover que virá na sua vida. Eu creio que eu estou falando porque eu vivo isso. Eu estou te dizendo, continue suportando, continue orando, não pare, não pare, não pare. Não desista, persista. Os 4 altares de Abraão. Posso pegar a palavra para vocês? Você tem certeza? Você vai sair mais crente daqui? Vai sair mais católico daqui? Os verdadeiros espíritas quem são? Até de branco, ó. Porque nós somos os verdadeiros espirituais. Que não idolatramos a demônios, espíritos antepassados. É o único Deus que nós adoramos. Aleluia. Por isso que eu pego para o espírito, eu também sou espírita. Sou espírito, sim. Sou espiritual, ando no espírito. É isso, fala isso. Ah, tu é católico? Sou católico, sou universal.
Então, peraí, vou resumir, vou voltar aqui a fita aqui, ó. Quem é universal? Quem vai sair mais universal daqui? Vocês estão entendendo? Não é porque você vai pro Edir Macedo, não. Edir Macedo foi esperto, né? Universal. Quem é crente aqui? Fala, eu. Fala, sou crente. Roxo. Fala, sou cristão. Fala, sou evangélico. É isso. Tem que entender que nós não seguimos credo religioso, seguimos reino. Reino. Qual é a sua religião? Reino do céu. Não estou entendendo. Antes que a católica existisse, a Assembleia existisse, a Batista existisse, o Instituto existisse, não existia igreja, o Evangelho já estava na terra. Não existia a igreja católica, o Evangelho já estava na terra. Aleluia, o reino já veio primeiro. Aquilo que vem primeiro é o que tem primazia. É reino que tem primazia da glória. Da glória. Ah, está na religião, mas não tem reino. Tu está atrasado na vida, meu filho, está tropeçando. Melhor você encontrar o reino dos céus. É um reino, reino de Deus. Fala, eu creio, Jesus. Vamos lá, os 4 altares que Abraão edificou na sua vida. Espírito Santo, me ajuda. Vocês me suportem. Primeiro altar, coloca aí para mim, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Vamos lá. E Abraão atravessou a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Morá. Em Siquém, fala Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Versículo 7. Olha que maravilha aqui. Então o Senhor apareceu. Fala, o Senhor apareceu a Abraão. Ele prometeu, a tua descendência que darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahweh. Portanto, ali o Senhor havia aparecido e falado com... Aleluia! Sabe o que a palavra Siquém significa? Fala o quê? Ombro, as costas. Carregar nas costas. E olha isso aqui que eu quero ver para você. O primeiro altar que você levanta na sua vida foi o que Abraão levantou na vida dele. É um altar de salvação. É onde as promessas começam a te ser reveladas. Um dia que eu fui salvo, que eu fui cheio do Espírito Santo, Deus fez as promessas na minha vida naquele dia que eu fui selado com o Espírito Santo. Te levarei aos 4 cantos deste mundo. E posso falar que Deus falou comigo essa noite? Essa madrugada eu dormi aqui dentro do instituto. O Senhor me mostrou o Evangelho a nível mundial. Aí vinha um principado na forma de um pastor com eles e falava assim, a sua equipe não é santa. Seu Evangelho mundial vai cair. Aí ele tentava me afrontar, porque eu tinha acabado de ver uma dimensão muito profunda, a nível mundial. Eu vi a nossa equipe espalhada pelo mundo inteiro. Não importa quanto tempo isso vai demorar, mas vai acontecer. Por enquanto meu altar está sendo fortalecido, é isso que eu preciso. Não tenho pressa, só tenho fé, vai acontecer. Dá glória a Jesus Cristo. Quem tem esperança não tem pressa, mas quem tem ansiedade tem pressa. Esperança é esperar com paciência. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, altar de salvação. Agora, que eu já preguei para você, eu quero te dar um ensinamento para você. Amém? Quero te ensinar, quero que você aprenda agora. Grave o que eu vou te falar e vou te ensinar para você. Nosso primeiro sacrifício e nosso primeiro altar é a nossa decisão de negar-se a si mesmo e carregar nossa cruz. O Senhor falou para Abraão, Abraão, sai da terra do teu pai, da tua parentela, sai do meio deles. Vá para a terra que eu vou te mostrar. Em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. Fala, apareceu. A palavra aparecer em hebraico é ras. Significa inspecionar, perceber, examinar, ter visão e aprender sobre. Não é uma aparição física. Não é o mesmo que a visão que Moisés teve. É outro tipo de palavra, é outro sentido em hebraico. Esta aparição foi uma. Há outras aparições que Deus fez com Abraão, foi outro nível, são outras palavras em hebraico.
Deus se revelou a Abraão dentro do íntimo do coração dele. O sentido dessa palavra é aquilo que se aparece em sonho para uma pessoa. Deus falou com Abraão em sonhos, profundamente. Abraão, a Bíblia diz que essa palavra apareceu, o significado de examinar, inspecionar algo. Deus fez Abraão entender o chamado dele. Deus se revelou ao coração de Abraão. O primeiro homem que ouviu sobre o Evangelho foi Abraão. Deus falou para Abraão: bendita será toda a terra. A sua semente será bendita, o teu descendente sairá de ti, prometendo o Messias. Escute o que eu estou falando para você. O primeiro altar e nosso primeiro sacrifício somos nós mesmos, mas o altar é uma decisão de uma mudança de vida. E você vai ter que entender que a palavra Siquém significa carregar no ombro, nas costas. Significa que nós temos que negar-se a si mesmo, carregar nossa cruz. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, e disse aos discípulos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abraão, sai! Sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que se tem coisa que está te impedindo na tua vida, de você verdadeiramente ter a tua salvação, o Senhor vai te arrancar de alguma forma. Seja no meio da tua parentela, seja onde você estiver, seja no teu bairro, o que for. Mas as mudanças, elas têm que vir na sua vida, da glória a Jesus Cristo. Essa palavra é muito profunda. O Senhor apareceu. Ele deu discernimento a Abraão. Ele fez Abraão entender, examinar algo. Deus já tinha falado para ele: oh, sai do meio da tua parentela. Mas agora o Senhor apareceu, e a Bíblia diz que Abraão levantou um altar ao Senhor. Da glória a Jesus. Fala, um altar. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Diferente de se manifestar. Fala, manifestação é uma coisa. Então o Senhor de alguma forma se revelou a Abraão. Você tem que entender que para você começar uma jornada de edificação de altares, como eu falei para você, vários modelos de altar, Deus vai levantar altares e mais altares, e ali Ele vai estabelecendo promessas, pactos, alianças, encontros profundos com quem Ele é. Quem está me entendendo da glória de Jesus Cristo? Quem está me entendendo da glória de Jesus Cristo? Sabe o que acontecia comigo? Cada ano, passava anos, chegou um tempo, Deus falou para mim assim: vai para o monte, se acampar no monte. Primeira vez que eu fui lá para acampar no monte, sempre subia monte, acampava, mas eu descia, ficava 2 dias, um dia, ficava sempre no monte, vivia no monte, fazia campanha de 40 dias no monte, mas chegou um tempo que Deus falou: quero que você fique em tempo integral no monte. Subi sozinho, fui para o meio do mato, um rapaz ficava comigo, me abandonava, descia, ficava com medo de ficar lá em cima. Eu ficava lá no meio do mato, na escuridão, sozinho no meio do mato, com medo de aranha, cobra, sozinho, mas Deus estava comigo. Eu tinha uma luzinha na frente da minha barraca. Não tinha banheiro, não tinha nada que vocês têm lá no monte hoje, vocês nem valorizam o que vocês têm. Só gosto de ficar bebendo aqui dentro, mas não sacrifica para ter teu próprio altar. Um dia Deus vai te cobrar, você pode ter certeza disso. E não vem jogar a culpa em mim no ministério não, que a culpa é tua, porque Deus ele permite por um tempo. Se você não tiver responsabilidade, você não vai crescer debaixo da unção que está aqui dentro. Agora observa, os que têm responsabilidade e sacrificam, como é que eles crescem aqui dentro. Pode observar, porque tem altar, decidiram edificar o altar deles. Segue o modelo, segue o que eu prego, abençoa, segue o mesmo caminho, vai indo, vai fazendo as mesmas alianças, vai crescendo, e as coisas vão acontecendo, porque tem aliança. Da glória de Jesus Cristo. Posso continuar? E Deus fala para mim assim, ó, agora você vai subir esse ano de novo, leva a sua equipe agora, 40 dias, 30 dias, 40, novos altares, novos sacrifícios, eu levantava lá em cima, e quando eu falo de altar, eu fazia ato profético mesmo, pegava com a minha equipe, 12 pedras colocava lá, era onde eu depositava o meu pouco, eu ofertava pelos pobres, eu ofertava na vida dos meus irmãos, eu falava, irmão, quero ofertar na tua vida, mãe, quero ofertar na tua vida, vem cá, irmão, quero ofertar na tua vida, vem cá no altar, e pum, a glória de Deus caía. Quem teve no altar lá, quem levantou o altar, levantamos esse tempo atrás que ficamos lá no monte, colocamos o altar físico lá no chão, 12 pedras, loucura, ato profético, porque o meu altar está com o Senhor no meu coração, ó, lá em cima, Senhor, leva essa oferta, e pum,
Quantas ofertas nós vemos lá para o Nordeste, lá em cima? Quanto eu coloquei lá em cima para ver o que a colheita que nós tivemos lá no Nordeste lá. Quanto sacrifício, aquele altar, oração, ofertas, consagração, jejum, batalhas espirituais, guerra pelo aquele povo. Ninguém colhe se não tiver altar. Ninguém tem autoridade para entrar no terreno do diabo e ter colheita e tirar o diabo de lá. Tem que ter altar, tem que ter autoridade e poder. Da glória, da glória, da glória. Fala, primeiro altar. Fala, é uma escolha da minha vida. Vou levantar o meu altar de salvação. Fala, altar de salvação. Tem os princípios, tem as suas normas para você ser salvo. Para você entrar no desígnio da salvação. Mas agora você vai construir o seu relacionamento, sua autoridade, sua posição em reino. Fala, de agora em diante. Vamos caminhar na mensagem. Como construir posição. Posso continuar? Glória a Jesus. Segundo altar de Abraão, que ele edificou para Deus, foi em Betel. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Coloca para mim, meu querido, por gentileza. Olha o que significa Betel para vocês verem. O que aconteceu com Abraão em Betel? Irmão, ainda tinha tanta coisa para meditar nisso aqui, que isso aqui devia ser um ensino bíblico para vocês hoje. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas ao leste de Betel, aonde armou seu acampamento, tendo Betel ao leste, ao oeste e Ai ao... Repara aqui agora o que aconteceu aqui. Irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção. Nenhuma coisa escrita na Bíblia é em vão, tudo tem um significado. Abraão, ele estava num lugar, saiu dos caldeus e partiu num lugar. Esse lugar oeste, em Betel. Olha agora. E a oeste estava Betel e leste, Ai. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor. Olha agora, olha o outro nível de relacionamento com Abraão. Aqui ele começou a edificar uma nova dimensão de vida espiritual com Deus. Um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Fala, invocou. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Betel significa casa de Deus, como falei para vocês. Mas o que significa Ai? Essa palavra Ai em hebraico significa monte de ruínas. Monte de ruínas. Esse altar que Abraão ele edificou em Betel, um altar de decisão. Ele ficou entre dois caminhos ali. Ele olhou para Ai e ao oeste de Betel. E Abraão edificou um altar ali em louvor, adoração, e ele invocou o nome do Senhor. Agora eu quero que você entenda o que significa a palavra invocar. Fala, invocar. Essa palavra em hebraico é kara, que significa chamar, gritar por socorro em voz alta, muito alta. Meu filhinho, Abraão estava numa situação que não estava fácil para ele. Ele não sabia para onde ir. Deus falou, sai da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrar. Mas ele não sabia para onde ele ir. Caminhou para as colinas, ao leste. Foi caminhando. Chegou no lugar onde ele viu o oeste de Betel e viu o leste de Ai. Ali ele levantou o altar, olha só, ele começou a adorar ao Senhor, a louvar a Deus. E depois ele começou o quê? A invocar, ele começou a clamar. Sabe, na minha vida começou assim também. Quando Deus mexeu do Espírito Santo, quando eu aceitei minha salvação, as promessas belas, eu comecei uma caminhada. Mas chegou nessa caminhada um ponto que Deus começou a me levantar uma vida de oração. Ser verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. São decisões que vamos tomando, que agrade, que louve, que estão dentro do centro da vontade dEle para nossas vidas. Sabe o que significa isso para você? Abraão teve que escolher qual caminho seguir, meu filho. Ou vai para um monte de ruínas, ou vai para a casa de Deus.
Quando nós estamos recebendo a bênção da promessa, aquela alegria da salvação, mas daqui a pouco começa as indecisões da vida. Todo cristão que passa por isso. E nesse meio de indecisões, eu comecei a buscar a Deus. Comecei a ter uma vida de oração. E Abraão invocou a Deus. Gritou em voz alta, ele clamou: Senhor, me dá uma resposta, me manifesta a mim, se manifesta a mim. Me ajuda a decidir que caminho vou seguir. O relacionamento de Abraão começou, eu chamo isso aqui altar de decisões. Você sempre vai ter 2 decisões de escolhas. E o diabo sempre vai te mostrar também uma boa escolha para você. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho que Abraão, de novo, estava entre 2 decisões. Mas ele deu a opção ao sobrinho dele, e o sobrinho dele seguiu aquilo que era bom aos olhos dele. Foi para o mundo, para Sodoma, para Gomorra. E Abraão continuou caminhando independente da família dele. Você tem que entender que salvação é individual e as suas decisões da sua vida, quem vai pagar o preço depois é você, ninguém do seu lado. Ninguém pode decidir certas coisas por você. É só você que vai decidir o caminho que você vai seguir. Eu não posso decidir o teu caminho, eu não posso forçar você a obedecer ninguém. É você que vai decidir. Betel ou Ai? E ir para Ai vai Ai. Fala Ai. Ai de mim se eu não obedecer, se eu não ouvir a Deus. Ai. Olha agora. Que coisa interessante no versículo 9 que vai acontecer agora. Olha para onde Abraão decidiu ir. Olha o que acontece. Edificou o altar em Betel. Mais tarde, ele ficou em Betel. Fala, ele ficou em Betel. Olha só, ele invocou, ele adorou o Senhor. Deu louvores a Deus. Estava lá na casa de Deus adorando. Clamando pela bênção dele. E Deus deu direção para Abraão. Olha para onde ele foi agora. Abraão partiu dali e seguiu em direção a Meguebe, região do sul das terras de Canaã. Fala, meu Deus. Agora você vai entender o que é Meguebe. A palavra Meguebe em hebraico significa terra do sul. E não era um lugar bom não, irmão. Meguebe é um lugar deserto. Fala, deserto. Abraão foi levado para o deserto. Vai para Meguebe. Só que Meguebe tinha um mistério. Fala, tinha um mistério. Deserto é lugar de mistérios, não é? No deserto Deus manifesta maná. No deserto que Deus manifesta os milagres. Porque deserto significa lugar onde aprendemos a ser dependentes de Deus. Aonde Deus se torna a nossa fonte de provisão. Foi aonde deserto que Deus levou o povo de Israel para ensinar a Israel a viver através da fé. Que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, andará por fé, não por vista. Era onde Deus manifestava o maná, era onde Deus mandava carne do céu, onde Deus fazia de tudo para Israel, para ensinar a Israel quem ele era. Não sei o que Deus vai falar com você mais profundo do teu coração, mas olha o que significa isso aqui agora. Fala Meguebe. Meguebe tinha um mistério. Em Salmo 126, versículo 4, diz assim, a torrente de Meguebe. Ele fala que a bênção do Senhor é como as torrentes de Meguebe. Como é que pode ter uma torrente de água em Meguebe que o lugar é deserto? Estude lá que você vai ver. Contraditório. O Senhor traz os nossos cativos de volta, assim como a enchente no leito dos ribeiros do deserto de Meguebe. O que você está vendo ali? Enchentes? Aonde? Não, peraí, você não sabe ler, não? Você sabe ler, olha lá. Ó. Enchente nos? Pô, será que você não está prestando atenção? Como é que você vai ter uma enchente no deserto, meu camarada? Presta atenção na revelação da palavra. Olha, a Bíblia está nos ensinando algo. Sabe o que o Senhor diz em Isaías 44? Aonde Ele derrama o Espírito? É na terra seca. Ele falou que vai fazer um rio, um ermo, no deserto.
É onde nós extraímos, onde aprendemos a ser cheios do Espírito Santo. O momento da minha vida que eu mais fui cheio do Espírito foi quando eu aprendi a viver nos desertos da vida. Tudo fechado, tudo difícil. Mas ali onde eu estava levantando meu altar de oração, a minha comunhão, eu estava conhecendo a Deus quando meu tudo, minha fonte, o meu pastor. Eu não sentia falta de nada, sabe por quê, irmão? Totalmente preenchido pela presença do Espírito Santo. É onde os rios do Espírito vêm, aonde a nossa comunhão começa a se abundar, é onde você não tem onde se apoiar. Só Deus é a tua fonte de provisão, só Deus é o teu sustento. Ele é água no deserto para você, da glória a Jesus. Aonde lugares da nossa vida, que a nossa fome, a nossa sede por Deus começa a aumentar, é onde o nosso relacionamento começa a crescer. Aleluia! Quem está entendendo a glória, 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 glória. É interessante que a palavra sua aparece, e toda vez que a palavra sua aparece na Bíblia, tem sempre um mistério. Mas em Ezequiel capítulo 47, versículo 1, diz assim: a água que tinha debaixo do altar, do lado do templo, ao lado do sul do altar, ela vinha e caía nas águas do mar, enchia e trazia vida ao mar. O Senhor tem um segredo, Ele está falando que Ele sempre vai nos guiar em direção aonde Ele vai se revelar a nós. E tem momentos que faz parte da edificação do seu altar, ou seja, a construção do teu futuro, do teu desígnio, do teu chamado, da tua posição de empresário, seja que for, vai passar no deserto. Faz parte. Fala, faz parte. Aleluia. Deserto é um lugar onde Deus se torna a nossa fonte de vida. E aprendemos a ver o milagre da dependência divina. O milagre que Deus proverá. Sabe onde? Agora uma coisa interessantíssima. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe onde Abraão mais enriqueceu na vida dele? No deserto. Se tornou rico. Cheio de abundância. Sabe por quê? Que pessoas que sabem suportar deserto na obediência, vai se abrir uma fonte na sua vida de provisão, de comunhão, de intimidade, de relacionamento, que Deus Ele te dá acesso a isso para você prosperar. Todos os piores tempos da minha vida foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida. Os piores tempos do Rio de Janeiro, na pandemia, isso aqui foi tudo construído. Os momentos mais difíceis do Rio de Janeiro, os momentos que Deus fez os maiores milagres na minha vida. Nossos maiores milagres foi na pandemia. Eu estou dizendo, quando o mundo inteiro para, é o momento que Deus Ele vai te mover para te abençoar. Mas você tem que ter relacionamento, tem que estar na direção certa, tem que estar no lugar certo. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e esses são supridos por Deus, quem está crendo que dá glória a Jesus Cristo. Então quer dizer que, quando passamos esses lugares secos da vida, onde Deus dá nos rios do Espírito, onde é nosso nível de intimidade, relacionamento, os rios do Espírito vão fluir sobre a nossa vida. Isaías 44:3 diz: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Vou te falar algo surpreendente, você quer ouvir? Você quer ouvir? Tu está cansado, tu quer ir para casa comer. Tu quer ouvir ou não quer? Depois tu come, não tem problema não. Uma coisa surpreendente que eu fui vendo ali em Gênesis, é que Gênesis, capítulo 20, versículo 1, Gênesis 22, versículo 33, Gênesis 24, versículo 62, Gênesis capítulo 13, Abraão sempre volta no Negueb. E Deus ali sempre tira ele para outro lugar com mais poder e prosperidade. Quem tem altar não fica murmurando dos momentos difíceis, porque sabe que é um treinamento a te aperfeiçoando para herdar mais a bênção. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Fala, meu deserto, minhas dificuldades são momentâneas, vai passar, mas se tu murmurar, tu vai ficar andando. Israel era para ficar 3 dias, mas murmurou, dançou. Ficou dançando no deserto. E dançaram tanto que daqui a pouco caíram no pecado. Depois caíram mortos. Isso é um perigo.
Porque quando Deus está nos provando, Ele está nos exercitando a viver pela fé. Quando você está passando momentos que está contraditório às promessas de Deus, porque ele foi para Meguebe, onde não tinha ali a promessa para ele. Mas Deus falou para ele, por causa da obediência dele, aonde ele passou, Deus foi entregando por herança para ele. Eu quero dizer para você que existe a herança, existem promessas poderosas que vêm em momentos que você decidiu continuar honrando, edificando teu altar e não abandonou o lugar que Deus te colocou. Dá glória a Deus aí. Posso falar? Posso continuar ou você quer comer? Você quer ir para casa comer? Então vou segurar você até você ficar com bastante fome para você comprar o nosso pão de queijo ali, tá? Posso continuar? Depois que nós decidimos sacrificar a nossa vontade no altar, somos levados ao deserto. Deserto é o lugar onde Deus toma a nossa fonte, nossa única fonte de provisão. Sua presença se torna uma das nossas maiores necessidades. E nos momentos mais difíceis, escolhemos a vida que está nele. Escute o que eu vou te falar da minha vida. Houve momentos que era tão difícil. Foi um momento que maior se tornou minha fome e minha sede pela presença de Deus. Onde toda a minha fonte de consolo se tornou Deus. Porque eu estava no deserto. Ninguém podia me ajudar, ninguém. Você está passando situação na sua vida que ninguém pode te ajudar mesmo, não. Eu não vou conseguir te ajudar, ninguém vai conseguir, porque é Deus que está trabalhando. Você duvida de Deus? Ele quer arrancar a incredulidade, Ele quer arrancar o medo. Ele vai nos ensinando, Ele nos ensina. Ele disciplina a gente no deserto, sim. Disciplina as situações difíceis, adversas, da sequidão. Sim. Foi orando na sequidão, não vendo nada acontecer na minha vida. Foi onde Deus me deu fé para ter o que eu tenho hoje. Então quando eu estou em um momento difícil, eu não largo, não abandono o barco, não chuto o barco. Eu continuo firme na minha posição. Da glória. Da glória. Você quer me ouvir? Você quer ser mais abençoado? Então qual foi o segundo tipo de altar que Abraão levantou? Fala, decisões. Ele teve que invocar e Deus se mandou ele para um lugar que ele não queria ir. Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Faz parte. Porque Deus vai te gerar autoridade para o seu chamado, para a sua prosperidade, para você vencer os inimigos da sua alma. E lugar de vencer o diabo é no deserto mesmo, tá? É momento aonde as tentações, as miragens do capeta, aonde as mentiras do diabo aumentam. É o maior momento de você ter vitória. É quando você está sendo provado mesmo. Posso continuar? Você tem certeza? Fala, altar de Hebron. Mais um altar, Abraão edificou. Fala, terceiro altar. Esse altar significa altar de aliança. Fala, altar de aliança. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu vou te ensinar algo. Preste atenção. Não estou pregando palavrinho para pregar. Você sabe que estou te dando fundamento aqui. Estou dando alimento sólido para você. Preste atenção. Hebron, essa palavra em hebraico é sharon. Associação, sociedade. É o significado de Hebron. E o maravilhoso é que exatamente o significado da palavra Hebron é o que aconteceu na revelação de Deus para Abraão em Hebron. Olha que maravilha. Isso aí significa o altar de associação com Deus. Comunhão. Você vai se tornar participante dos planos e propósito divino para essa terra. Não estou falando de qualquer tipo de altar. Estou te falando que você vai edificando altar, altar de barra, de pedra, de bronze, de ouro. Abraão edificou um novo altar a Deus, na terra de Hebron. Foi ali que o Eterno selou, fala selo. Deus fez um selo, selou as promessas na vida de Abraão, ele fez uma aliança com Abraão. Coloca para mim, Gênesis 12, 18. Por esse motivo,
Desculpa, Gênesis. Desculpa, Salmo 133:3, bem rapidinho. Depois coloca em Gênesis 13:18. Como carvalho de Herbon, outras Hebron, tá? É a mesma coisa. Quando desce sobre os montes de Sião, quando ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a fala aliança. Fala aliança com Deus. Abre para mim Gênesis capítulo 13, versículo 18 para mim rapidinho. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi se estabelecer próximo à região sagrada do carvalho de Mamré, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor da glória de Jesus Cristo. Fale, construiu um altar dedicado ao Senhor. Então ele sempre estava sacrificando ali naquele lugar. Deus colocou Abraão numa nova dimensão de sacrifícios. Um altar dedicado ao Senhor, lugar aonde ele estava continuamente, ele foi morar com todas as suas tendas, significou que Abraão prosperou tanto, se tornou um homem tão poderoso, que ele tinha sacrifícios contínuos dedicados ao Senhor naquele lugar. O nível que Abraão estava dando, sacrificando da vida, honrando a Deus, fez algo acontecer. Vai no versículo 19. 13, 19. Falei, construiu um altar dedicado ao... Volta o 17 para mim, para ver se está no 17 aqui. Aqui Deus fez a aliança com ele. Deus falou para ele, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Abraão teve que levantar, andar por toda a terra de Hebrom, marcar passo por passo. E Deus falou, vou te dar tudo que você está percorrendo. Você às vezes acha que você está dando volta à toa, que sua vida não está acontecendo nada. Todas as vezes Deus fala, levanta, vai para o monte, vai me buscar. Ele me tirava a força da fraqueza. O Senhor falava para mim, eu vou te dar isso. Vá para tal lugar, eu vou te dar. Vá para tal lugar, eu vou te dar isso. Eu falei, isso é impossível para mim. O Senhor falou, eu vou te entregar isso. Eu lembro do ano de 2017. O Senhor se manifestou em sonhos para mim, me levou numa dimensão. Eu vi todas as terras vermelhas do Brasil. E Deus falava assim, eu vou te dar as terras vermelhas, eu vou te entregar o Nordeste. Eu vou te entregar o Rio Grande do Sul. Eu vou te entregar essas terras do Brasil. Quando eu voltei dessas missões agora, esse ano, eu estava aqui numa visitação de Deus esses dias muito poderosa que aconteceu aqui no Instituto, muito grandiosa. O Senhor me levou meu espírito. Eu vi vários estados brasileiros marcados com as cores certinho, tudo roxo. O Senhor falou assim, tudo isso aqui eu te darei por promessa. Mas Deus, Ele vem prometendo, falando há anos, mas chega um tempo que só vai se cumprir quando você decidir ter uma aliança com Ele, Ele vai provar a sua fidelidade. Deus fez uma aliança com Abraão. Em Hebrom, Deus falou, percorre toda essa terra, que eu te darei essa terra. Chega um tempo na sua vida que Deus vai te constituir, vai chamar você para propósito muito mais elevado na sua vida. Fala, aliança com Deus. Ou seja, o que Ele vai te constituir, vai perpetuar. O que Ele vai te constituir, vai te dar poder. Fala, poder e autoridade. Fala, domínio. Isso, fala domínio. Mas olha o que aconteceu, uma coisa que você tem que entender que aconteceu em Hebrom. Uma coisa que muitos de vocês talvez se escandalizaria na sua própria vida que aconteceu em Hebrom. Foi ali que ele se separou do seu sobrinho. Abraão tinha prosperado tanto, o sobrinho dele tinha prosperado tanto, que foi um momento difícil para Abraão antes dele entrar em Hebrom. E ele falou para Ló, escolhe a terra para onde você for. Para onde você for, eu irei ao contrário.
que tinha conflito entre as duas famílias, entre os parentes, os seus pastores, e a família dele estava em conflito. Ló escolheu Sodoma, Abraão foi para o deserto, lugares montuosos, foi para Hebrom. Dá glória a Jesus Cristo. Presta atenção. Após Abraão ter se separado de Ló, o Senhor elevou o nível do relacionamento, da aliança com Abraão. Olha o que eu vou falar para você aqui agora. Assim, a todas as vezes que o Senhor estiver prestes a fazer uma nova aliança com vocês, haverá separação entre coisas e pessoas que tomam certas posições em sua vida, em seus sentimentos, que agora Deus vai querer consagrar para Ele. Quando Deus está prestes a fazer uma mudança na tua vida espiritual, uma mudança no seu chamado, escute o que eu vou falar para você, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Você quer crescer na vida espiritual, você quer ir para o ministério. Toda vez que uma nova unção, uma nova posição, um lugar de mais santidade, tudo que Deus for mudar na tua vida, tudo lá na sua vida cotidiana vai mudar. Separações vão acontecer. Novas decisões terão que ser tomadas na sua vida. Porque você está tentando falar plano da aliança. Fala aliança. Sabe o que significa esse altar de Hebrom? Quando Deus estabelece uma aliança com você, o Senhor está garantindo para você, por toda a tua vida, até a tua morte. Ele está te dando uma autoridade sobre essa terra muito poderosa. Ele está te dando um acesso que poucos têm, uma unção que poucos têm. E o que Ele vai te dar, vai ser usado para os propósitos dEle, para alcançar vida, sua família, aonde você estiver, da glória. Tua empresa, teus negócios, teu ministério vai ser para isso. E Hebrom, ali onde o Senhor ordena a bênção. Escute o que eu vou te falar agora para vocês. As maiores promessas e aliança que Deus faz conosco é quando decidimos abandonar alianças terrenas, sentimentos que nos privam, que nos prende em determinadas pessoas, situações que nos impede o nosso crescimento. Escute o que eu estou te falando, porque a aliança de Deus na sua vida vai te custar o que Deus tem para você, Ele não tem para certas pessoas que estão à volta de você, e Deus vai ter que arrancar da sua vida. Por mais difícil que seja isso que eu estou falando para você, isso é bíblico, é a verdade. Alguns aqui já viveu isso e vivem, que tem bênçãos. Você pode estar indo muito bem na sua vida, mas há um momento que Deus vai mexer com você, vai mexer com o que está à sua volta, e você tem que estar preparado, porque Ele vai te dar um novo chamado na sua vida, e vai fazer assim, ó. Certos amigos, certos parentes, certas pessoas, certos ministros, seu sócio vai ser arrancado da sua vida. Deus vai ter que fazer isso, porque a aliança que Ele tem com você é com você, para que outros não destruam, para que outros não usurpem e não derrubem o que Deus vai garantir, a aliança que Ele tem na sua vida. Vocês estão me entendendo quanto custa um chamado? Esse é um nível de altar que poucos querem. Abandonamos as nossas dependências, afeições, sentimento. Se você está seguro aqui no teu amigo, está seguro na tua família, no teu parente, você está seguro no teu parceiro, no ministério, de repente assim, ó, Deus arranca. Te joga para outro lugar, joga a pessoa para outro lugar, acabou. Vou mudar a sua vida, porque o que eu vou estabelecer na tua vida, ninguém pode se gloriar disso. Um dia Deus falou isso para mim. O que eu vou fazer na sua vida, ninguém pode se gloriar. E toda pessoa que tenta se gloriar perto de meu ministério são abatidas pelo próprio Deus. Deus permite essas pessoas tropeçar. Porque se gloria de coisas que nem eu tenho direito de me gloriar aqui dentro. Um dia, eu estive diante de grandes ministros. Tive a oportunidade de servir a outros ministérios grandes. E Deus falou para mim assim, vai embora. Porque o que eu tenho com você é com você, e ninguém vai se gloriar do que eu vou fazer na sua vida. Amanhã eles não vão falar, eu fiz isso, eu ajudei ele. Deus não permitiu isso na minha vida. Queria. Chegou um tempo, eu tinha contato do vice-presidente do Guilherme Maldonado lá nos Estados Unidos, de Miami. Me convidaram para ir lá, para voltar uma semana lá, para ficar na Itália, para conhecer, estar sentado com um dos homens mais influentes do mundo. E foi indicação de um dos apóstolos da rede dele que me conheceu. E Deus falou, vai embora. Ele vai vir até você no Rio de Janeiro, o que eu vou fazer na tua vida, Ele vai vir te honrar aqui. E Ele está chegando, vai chegar. E amanhã você vai saber verdadeiramente, esse magrinho
é de Deus, ele fala as coisas de Deus. Posso continuar? Eu tive com outros líderes. Conheci outras pessoas famosas que vocês conhecem. E Deus falou assim, tá vendo? Vai embora. Porque o que eu tenho contigo não tem nada a ver com o que eu tenho aqui. Tá bom. Eu fui embora. Por diversas vezes. Eu me entristeci profundamente. Profundamente. Falava, Deus, por que isso na minha vida? Um dia uns homens que me consagraram apóstolos, levaram para São Paulo, para fazer uma aliança. E Deus falou, não faça essa aliança, vá embora para o Rio de Janeiro. Uma das maiores igrejas ali de Bocutu, alguma coisa assim. E o anjo apareceu para mim de madrugada, se materializou para mim e abriu o meu desígnio, tudo em hebraico, em letras azuis, na minha frente, e mostrou na frente do meu espírito, e me assoprou assim, ó. Eu caí na cama de novo. Só acordei de manhãzinha. E quando acordei de manhã, eu achei que eu estava acordado. Eu vi como se entrasse a pastora Rosana e falasse para mim assim, ó, vai embora desse lugar, não faça aliança aqui. Eu falei, eu já sei. Era um anjo falando comigo de manhã. Aí de repente eu despertei do sono, já achei que eu já estava acordado, mas eu não estava. Cheguei naqueles homens e falei naquela mesa, eu não posso fazer aliança com vocês, esse evento que vocês estão marcando não vai acontecer, e Deus não está nesse negócio. Eles nunca mais falaram comigo. Sabe o que aconteceu? Tudo o que eu falei aconteceu. Se dividiram, não era de Deus, e eu voltei. Voltei, sabe para onde? Negueb, mas aonde tinha torrentes de água. Sabe o que era torrente de água? Tempo de chuva em Negueb, as águas se acumulavam. Elas se acumulavam tanto no deserto que elas viravam como se fosse um rio que passava no meio de uma rua, como se fosse uma enchente. Negueb se enchia em tempo de chuva. É isso. Quando nós estamos em lugar de sequidão, é onde Deus manda a chuva, é onde Ele vai nos encher do Espírito, em momentos que Ele vai dar abundância do Espírito, e você vai ter que aprender a depender dos rios do Espírito e esperar no tempo de Deus, que Ele vai te mover para onde Ele tem para determinado para a tua vida. Dá glória a Jesus Cristo. Posso falar uma coisa para vocês? Amém. Posso falar mais uma? Amém. Vocês estão com fome não, né? Não. Fala só da palavra. Meu Deus, que misericórdia. Fala só da palavra. Irmão, eu tenho que sentir que é verdade. Fala só da palavra. Agora eu vou até meia-noite com vocês. Sabe por que eu estou pregando até agora para vocês? Porque eu não tenho um sermãozinho para você, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Sermão você prega o quanto as pessoas querem ouvir, mas mensagem, ela tem que ouvir até acabar o sermão. Até a mensagem. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus. Deus vai tirar umas muletas da sua vida. Porque a aliança que Ele tem com você, Ele vai ter que tirar aquilo que você está se apoiando. Você pode ter certeza, quando Deus te chama para um novo nível de relacionamento, unção, autoridade, Ele vai te arrancar de onde você estava, Ele vai tirar pessoas do teu ciclo, Ele vai mudar as pessoas do teu ciclo de amizade, Ele vai colocar quem Ele quer na sua vida, porque a aliança dEle, que Ele tem com você, ninguém vai poder tocar e desurpar e destruir. Dá glória! Fala, aliança! Estou te falando que é os maiores níveis de confiança entre Deus e homem, meu querido. Só para você ter noção, a palavra Hebron também significa ser amigo. Mas tem um último altar e eu encerro a palavra com você aqui, eu te garanto isso. Vou encerrar para você essa mensagem. Ainda vou ministrar na tua vida se você quiser. Fala, quarto altar. Quer que eu fale? E esse todo mundo já conhece. Moriá. O altar de Moriá. Moriá significa altar de fogo. Prova de fogo. Perpetuação de legado. Sabe, não é algo que você vai fazer que vai morrer. Quando você morrer. É algo que quando você morrer, seus filhos vão beber dessa fonte. Seus netos, seus bisnetos, tataranetos, tudo, vão beber dessa fonte. Vocês estão me entendendo? Significa perpetuação de legado. Aliança que Deus te deu, a empresa de Deus, o ministério que Deus te deu, tem uma aliança. Mas quando eu consagro tudo isso a Deus, eu sou fiel ao que Ele me deu. Ele vai perpetuar o meu legado. Vai perpetuar.
Vai passar gerações e gerações e as pessoas vão lembrar do nome do Robson Martins. Se eu for fiel, se você for fiel, Deus vai lembrar da sua história, da glória a Jesus Cristo. Outros contarão a tua história. Quem é o teu Deus? Meu Deus, o Deus de Abraão. Você é filho de quem? Abraão. Eu sou filho de quem pela fé? Abraão. O que ele fez lá, o que Deus estabeleceu em Moriá com ele, me garantiu estar aqui com você. Se Abraão fosse infiel, o que você acha que aconteceria no percurso do evangelho, meu querido? Mas Deus não chama qualquer pessoa para qualquer tipo de altar, não. Ele conhece a fidelidade que está no teu coração. Para Deus estabelecer aquela aliança em Hebrom com Abraão, Deus teve que certificar que ele estava preparado para aquilo. Levanta o altar, vai sendo fiel, vai caminhando. Levanta mais um altar, Deus vai podando, vai tratando de Abraão. Abraão vai para Hebrom, mais um altar, mais um nível de glória, estou depositando na tua vida, Abraão. Deus sabe o momento certo e a hora certa de mudar e mexer com as coisas da tua vida. Ele sabe. Ele sabe o momento certo que vai permitir certa situação, vai mexer com você, mas escute bem, Deus vai tratar na rebeldia de pessoas na tua casa. Quer chutar o balde? Deus vai permitir. Vai. Continua tu na tua posição, na tua aliança, que Deus vai tratar. Ele vai te honrar, fique na tua posição e espere o que você vai ver. Deus não brinca com o sacrifício de ninguém. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus. Agora escute bem o que significa Moriá. Escolhido por Javé, Yahweh. Escolhido por Deus. Falei escolhido. Esse altar significa entrega total. Prova de amor e fidelidade. Em Gênesis 21, 11. Retrata umas coisas mais impressionantes que a Bíblia nos ensina. O Senhor chamou Abraão e falou: Abraão, tem uma nova prova para você. O altar de Moriá, eu quero um novo sacrifício ali. Eu quero que você me dê Isaac, o teu descendente, o teu único filho a quem você ama. Deus ainda chamou teu único filho, ele tinha Ismael. E falou para Abraão, teu único filho, ou seja, Deus olhou no íntimo do coração de Abraão, de todas as riquezas que Abraão possuía. Todo o ouro, toda a prata, todos os animais, toda a fazenda, tudo que Abraão tinha. Deus olhou uma única coisa que ele tinha mais precioso, que ele mais amava, era Isaac. O filho que vem na velhice dele, o filho da promessa. Quantas vezes Deus me prova a minha fidelidade, Ele pede-me Isaac, Ele pede ministério, já me pediu tantas vezes isso na minha vida. Porque a minha fidelidade dele tem que estar acima do que Ele me deu, do que Ele me deu a promessa. A tua fidelidade tem que estar acima da sua empresa, tem que estar acima dos teus negócios, acima do teu carro, da tua família, acima do teu dinheiro, acima da tua posição. E quando Deus Ele pede coisas que Ele mesmo te deu, são coisas muito sérias, alto, que custou, se prepara. Porque está chegando a sua vida algo que não estava nem no percurso das promessas. Efésios capítulo 3 é uma palavra muito maravilhosa, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. Da glória a Jesus Cristo. Você acha que estava tudo bem? Você tinha alcançado, prosperado, de repente, me entrega tudo. Tu acha que se Deus não me pedisse instituto aqui hoje, eu não dou? Eu não oferto tudo? Eu vou morar lá no monte de novo? Quantas vezes eu quis ofertar a casa que Deus me deu? Esse tempo atrás agora. Eu demorei até no meu coração para aceitar. Porque ainda Deus não tinha dado uma permissão dentro de mim. Você está disposto a prosperar na vida, mas está disposto a Deus te pedir você de volta? Que tipo de altar você quer ter com Deus? Que tipo de autoridade? Que tipo de pessoa você quer ser na terra? Eu falo para Deus, se for para mim parar, para mim pecar amanhã, se for para mim barganhar com o Senhor amanhã, se for para me prender riqueza amanhã, não me dê nada. Não me dê nada que eu não tenha caráter suficiente para sustentar na minha vida. Tem muito de você que é coisa que você não tem caráter, não foi provado, então o altar precisa de mais edificação.
Precisa voltar alguns desertos na vida para aprender ainda a sacrificar para Deus, a honrar a Deus. Aí Ele vai te levar a lugares mais profundos, vai te levar a encontros mais profundos, Ele vai te pedir coisas maiores, Ele vai te dar uma autoridade muito maior do que você possa ter na sua vida. As pessoas têm medo de sacrificar para Deus, isso é o diabo, é mamão. Mamão não deixa vocês ir à frente. Não deixa vocês ir à frente. Dias atrás, tempo atrás, eu decidi no meu coração, eu vou ofertar minha casa para abrir um orfanato. Mas eu não podia porque a documentação ainda não estava pronta. Está em processo. O que você está disposto a sacrificar a Deus para que Deus ele possa mandar fogo no teu altar? Quer ter fogo, quer ter glória, quer ter unção contínua? Tem que ter sacrifício contínuo. Oração, oferta, aclamação, proclamação, adoração, serviço. Quantas vezes eu sacrifico, eu trabalho em coisas que não é nem para mim fazer, eu faço. Porque faz parte dos meus sacrifícios para Deus. Se eu tiver que limpar essa igreja aqui sozinho, eu limpo sozinho, porque eu aprendi isso, foi nos meus desertos, a sacrificar, a valorizar o que Deus me deu. Se você não sabe valorizar o que Deus te deu, você nunca está preparado para receber coisas maiores na sua vida. Posso continuar? Já estou encerrando aqui com você, eu vou te falar uma coisa. Olha o que aconteceu agora em Gênesis 22, 11. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Ao que ele prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz. E ordenou o anjo, não faça nada. Agora bem sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o teu filho, teu amado filho, teu único filho. Da glória a Jesus Cristo. Aí sabe o que vem depois? A promessa que o próprio anjo vem falar com Abraão. Olha o nível de manifestação do céu, meus amigos. Preste atenção. Um anjo do céu desceu e falou com Abraão. Abraão! Ele gritou, falou alto. Por 2 vezes. Primeira vez que você vê Deus chamando 2 vezes o nome de Abraão na Bíblia. Porque Abraão estava decidido a sacrificar Isaque. Hebreus diz, por revelação que aquele homem recebeu, quem escreveu Hebreus? Eu não sei. Mas aquele homem teve uma revelação sobrenatural. Que ele diz que Abraão creu em Deus ao ponto de sacrificar seu único filho, que ele o receberia de volta dos mortos. Abraão creu que o Deus dele era o Deus da ressurreição. Abraão, ele recebeu a revelação do Evangelho, meus queridos. A ressurreição dos mortos. Que ele creu que Deus ressuscitaria Isaque. Porque Deus falou para Abraão, em Isaque será bendito as nações, Abraão, teu filho. E agora Deus pede para matar, sacrificar o filho dele no altar. Contraditório. Mas Deus está provando a nossa fé. Que nível de glória. Que nível de glória. E o próprio anjo apareceu e falou com ele, irmãos. Para mim hoje ter acesso aos anjos que vêm falar comigo, que dorme do meu lado, me ensina as coisas. Eu penei, esperei muito tempo por isso. Ter acesso aos anjos, essa unção contínua, essa proteção contínua aqui dentro. Para anjo estar na terra com o homem, terá que ser homens que andam com Deus, que aprendeu o caminho do altar. Quem está entendendo a glória de Jesus? Eu já estou encerrando para você, encerra agora essa palavra. Até onde você está decidido a ir com Deus? Até onde você quer colher as bênçãos espirituais da tua vida, da tua família? Está preparado para Deus chamar você para o chamado do ministério? Não estou pregando isso aqui à toa. O Senhor vai começar a chamar pessoas aqui dentro. Eis-me aqui, eis-me aqui. Então se prepare. Eis-me aqui e sacrifica ali. Porque o chamado tem um custo, mas eu vou falar para você. Nunca coloca uma medida entre teu chamado e o quem você é, porque não existe comparação. Que boa coisa é obedecer ao Senhor, é seguir
o chamado. Contraria, vai mudar muita coisa na vida de você. Mas vou dizer para você, vai ter aliança, vai ter proteção, e Deus vai perpetuar o que Ele tem na sua vida. Muitos ficam para trás, porque não querem seguir, não querem abnegar, não querem ter altar, querem ficar presos na mesmice, querem ficar presos no que eles têm, que eles acham que têm. Você está esperando em Deus, você está buscando em Deus, está edificando seu altar, continue edificando. Deus tem um tempo certo na tua vida, meu filho. Antes do homem te ver, antes de eu ver você, Deus ele vai te ver primeiro. É Deus que vê o homem, é Deus que chama o homem. Quem está comigo dá glória a Jesus aí? Tu pode ter o talento que for, a capacidade que for, a formação que for. Tu pode ser a pessoa capaz de tudo, mas se Deus não te vê, ninguém te vê. Agora, quando Deus te vê, Ele vai fazer, todos que Ele tem que ver, vão te ver. Quando Deus te honrar, Ele vai fazer qualquer homem te honrar. Quando chegar o seu tempo na tua vida, você vai ver as coisas mudar na tua vida. Ah, pastor, eu estou passando de novo, continua. Tu não crê? Deus te fez a promessa? Está seguindo os princípios? Está aprendendo? Está sendo lapidado? Está sendo treinado? Você está sendo preparado, porque é o que Deus vai fazer na tua vida, meu filho. Ah, mas eu me sinto muito pequeno. Problema é para todos, a palavra é para todos. No Evangelho não tem distinção aqui não, meu filho. É para quem crê, mergulha, pega, vai fundo. Amém, amém. Fica de pé glorificando ao Senhor, dando uma palma de palma para Jesus.